Eu tenho certeza que aqui eu estou diante de uma das maiores surpresas da temporada, pelo menos ao meu ver mesmo, porque eu não sou um grande fã do outro trabalho do diretor Michael Gracey, que é o rei do show. Mas Better Man me surpreendeu tanto que pra mim, particularmente, é a melhor cinebiografia desde Rocketman. E olha que eu tô falando de um filme que já faz ali um tempinho que eu assisti, né? Já faz um tempinho que ele saiu e que foi meio que a única cinebiografia que eu realmente gostei dessa onda de cinebiografias musicais que a gente vem observando. E aí Better Man, que é um filme que eu não tava esperando nada, né? Não tinha me prometido nada, acabou entregando tudo. Porque o Michael Gracey, ele tem um grande acerto aqui, né? Que independente de você conhecer ou não o Robbie Williams, né? O cantor que é o biografado da vez, o Michael Gracey ele faz uma coisa bem legal, que é trabalhar aí o filme no escopo mais intimista, né? Trabalhar o seu protagonista, fazer com que a gente se interesse por ele primeiro, fazer com que a gente acabe entrando ali na obra, se interessando pelo personagem, se cativando realmente pelo que o filme está mostrando, por quem a pessoa que o filme está contando a história, para depois o diretor ele entrar ali com o seu senso de espetáculo, que é onde ele acaba se destacando. Esse senso de espetáculo que, ao meu ver, é o seu acerto isolado no desastre que é o rei do show, e que aqui funciona, não só funciona muito bem como senso de espetáculo, mas também funciona muito bem para completar ali esse sentimento legal que a gente tá criando com Better Man, né? Com o envolvimento que a gente tá tendo com esse filme, que tem vários acertos, ele é um filme super ousado em várias ideias. E olha, transformar o personagem ali em um macaco digital, um macaco ali que parece os macacos de Planeta dos Macacos, é um dos acertos, mas tá longe de ser o maior deles. Já que, como eu falei, Better Man é uma cinebiografia musical bem interessante ao fazer com que a gente se interesse pela sua figura, depois entrar com esse senso de espetáculo e ali fazendo meio que aquele trabalho básico de cinebiografia, né? Que é trazer as músicas do cantor, trazer as suas letras e encaixar elas ali com o tom da narrativa, né? Onde que essas letras elas vão se encaixar com o que a gente tá contando, com o evento da vida desse cara, ou com aquele momento da história, mas sem limitar as músicas a isso, né? Sem limitar essas músicas aos momentos que fazem sentido com a história que a gente está assistindo. Então aí entra muito esse lance do espetáculo visual, né? Você realmente criar ali momentos musicais que são muito bem dirigidos, são muito bem montados, que trazem esse senso de que a gente está assistindo a um show. Né? Em tempos onde musicais ou estão tentando esconder que são filmes musicais, ou são filmes musicais bem mequetrefes, Better Man é um filme que ele acaba soando como um alívio diante de tudo isso, principalmente porque ele também é esse filme musical que ele traz ali a história real de uma pessoa, mas sem entrar naquela lógica de vamos fazer o filme quadradinho, vamos fazer aquele filme que tem que só bater o checklist da vida desse cara, e sim, trazendo uma obra que ela é bem interessante e que acaba sendo muito envolvente, contando a história aqui do Robbie Williams, que é um cantor pop britânico, que ele integrou ali uma boy band, né, o Take That, e aí o filme ele vai fazer aquele trabalho de mostrar quem era o Robbie Williams antes da fama até o momento da sua ascensão, passando pela boy band e também, claro, por vários problemas pessoais ali, um aspecto mais dramático no sentido mais intimista da coisa, mais pessoal da coisa, onde a gente vai ter ali a relação dele com o pai, a relação dele com a avó e a relação dele com a esposa. Claro, antes de eu continuar falando de Better Man, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo para ele chegar em mais fãs de cinema, mais fãs aí de premiações, já que agora eu tô cobrindo todos os filmes indicados ao Oscar 2025. Estamos no meio da temporada de premiações e eu tô trazendo essa cobertura aqui pra vocês. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais. O arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Better Man, a história de Robbie Williams, filme dirigido pelo Michael Gracey, e que é essa obra que brinca bastante com todas as perspectivas que eu tinha, né? Toda a ideia que eu tinha desse filme, tudo que esse filme vinha meio que me prometendo, ele foi lá e subverteu de várias maneiras, me deixando não apenas muito envolvido com a história que ele tá contando, mas também muito emocionado. Sim, eu chorei no filme do macaco. E aí a gente tem que entrar nesse ponto do filme do macaco, né? Por que trazer essa ideia de transformar o Robbie Williams no macaco, o que por si só já tira esse filme do lugar comum de cinebiografias musicais, mas também brinca com essa ousadia ao brincar com a perspectiva do cantor, não necessariamente da perspectiva que as outras pessoas têm dele, mas a perspectiva que ele próprio tinha sobre ele. Então tem todo o lance de que a fama, né, transforma ele ali
nessa coisa de exibição, né? A gente vai exibir esse ser. E aí tem até aquela lógica, tem aquele ditado de, né, um macaco cantando e dançando. E aí, nesse caso, ele comenta, ele brinca, né, que ele fala, eu sempre me vi como uma pessoa menos evoluída. E aí eles usam toda essa sacadinha pra deixar ele como esse personagem macaco desde o começo do filme, o que até à primeira vista parece que pode causar um estranhamento, mas no final das contas não causa nada. A gente acaba entrando no filme que faz um trabalho tão interessante ali, logo nos primeiros 5 minutos a gente meio que esquece que a gente tá assistindo um protagonista macaco e simplesmente tá curtindo a cinebiografia, que ela é muito bem musicada, as músicas são boas, a direção é muito interessante e as montagens também, como eu falei, tem todo esse senso de espetáculo, mas de uma forma que ela só exalta e engrandece a narrativa mais intimista, mais pessoal que a gente está assistindo, que é a jornada do cantor. E essa ideia de colocar o Robbie Williams como macaco não só é uma ideia que não afeta negativamente a experiência, como abre margem para algumas sacadinhas que vão sendo utilizadas no decorrer da obra, como o próprio fato dele lidar com muita insegurança, né? Ele lida com muita insegurança, meio que os traumas do passado, coisas que ele ouviu de pessoas, coisas que ele sentiu ali, um abandono. Então tudo isso meio que vai vindo à tona, principalmente quando ele está no palco, quando ele está cantando, quando ele está no meio dos shows, independente de ele estar na boy band, independente de ele estar sozinho. E aí eles usam essa sacadinha da aparência dele de macaco pra brincar com a perspectiva, brincar com essa ideia de que ele passa por transformação, né? A gente passa, quanto ser humano, por uma evolução pessoal, a gente vai mudando. A pessoa que eu sou hoje não é necessariamente a pessoa que eu era 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5, 10 anos atrás. E aí ele vai brincando com essa perspectiva, sempre que a gente tá assistindo, claro, o Robbie Williams macaco em tela, mas aí ele vai meio que brincando com as versões. Então a gente vê várias versões do personagem no decorrer do filme e que sempre vão meio que se acumulando como essas imagens do passado que estão com um olhar de julgamento pro Robbie Williams da atualidade, pro Robbie Williams que tá tentando alcançar a fama, que tá tentando se satisfazer com o seu status. Então a gente vai ali assistindo essa brincadeira escalando no decorrer do filme até um grande clímax, né? E tudo isso envolve essa sacada do CGI de colocar essa aparência de macaco, que aliás não é um macaco tão genérico. Eu acho que isso é interessante colocar aqui, interessante pontuar, porque eu consigo ver ali o olhar do Robbie Williams, eu consigo ver no rosto dele, do macaco, uma semelhança com o rosto do Robbie Williams. Sabe quando a gente vê... O melhor exemplo que eu consigo puxar aqui é o do Hulk da Marvel, que por mais que ele esteja com o rosto de Hulk, por mais que ele esteja aquele monstro, eu ainda consigo ver o rosto do ator por trás das feições do Hulk. Eu acho que é algo parecido. Por mais que a gente esteja assistindo o Robbie Williams macaco, eu consigo observar as feições do Robbie Williams por trás das feições do macaco, apesar de que o Robbie Williams ele tá ali tocando a obra na narração, né, dublando ali o seu próprio personagem, mas não necessariamente participando da captura de movimentos. O que funciona muito mais quando a gente está abordando a questão do Robbie Williams enquanto artista. Quando a gente vai para um lado mais dramático, né, quando a gente vai para o lado mais pessoal, o filme ainda é interessante, eu acho que o filme ainda funciona muito bem, mas ele já fica um pouco mais frágil ao lidar com as relações interpessoais ali do protagonista, principalmente, como eu falei, com o pai, a avó e a esposa. Algumas relações elas passam de uma forma mais rápida, um pouco mais rasa, mas ainda de forma interessante e importante para a gente entender a jornada do cantor, como é o caso da relação dele com a esposa. Outras elas se tornam relações muito mais voltadas para o lado dramático e muito mais voltadas para a gente entender quão drástico está sendo a mudança e o impacto da fama nessa pessoa, nesse personagem. Vai criando não apenas uma curva dramática muito forte, que vai se revelar ali em um dos grandes momentos do filme, mas também pra gente ver essa questão da perspectiva de como ele tá sendo mudado pela fama, né? Como ele tá ali mergulhando na fama e mergulhando nos vícios de uma maneira que isso vai afetar essas relações. E a relação dele com a avó, ela é central pra gente sentir isso durante o decorrer do filme. Já a relação do pai, ela é uma relação que ela traz muito mais essa questão da insegurança. Eu acho que é muito pra contrastar e também pra meio que explicar pro espectador de onde vem essa vontade da fama, nessa busca pela fama, essa relação dele com o próprio talento e toda a fama, toda a questão do palco, questão dos holofotes, mas também gera vários momentos interessantes, principalmente o desfecho. Eu acho que é um dos pontos altos do filme. É um dos finais assim mais bonitos que eu vi no cinema recente, principalmente quando a gente isola ali os musicais de cinebiografia. Acho que aqui dá pra chamar muita atenção também pra montagem e pra direção de arte, que são dois aspectos da obra que são
engrandecedores por si só, né? Eu só acho que são aspectos que eles chamam a atenção por si só, acabam funcionando muito bem nessa grande mistura pra tornar o filme mais dinâmico, pra tornar o filme mais envolvente e mais grandioso no olhar, né? Acaba sendo um filme que a gente sai impressionado pelo que a gente acabou de assistir, realmente pelo visual do filme, pelo todo o dinamismo que a gente tem nos números musicais, que tem várias sacadinhas. Tem um dos números musicais que eu acho muito legal, que é um número musical onde ele ainda tá na boy band e ele sai encantando pela cidade. As trocas de figurino que a gente observa nessa cena são muito legais. Toda a ideia da iluminação, como ele usa os artifícios ali ao redor, né, os objetos de cena. Então, como eu falei, a direção de arte e a montagem são aspectos que são muito cruciais pra gente acabar envolvido no filme, não apenas do lado dramático, mas no sentimento de espetáculo que a gente tá assistindo, não simplesmente porque, é bonito de ver, mas realmente porque a gente acaba muito envolvido. E aliás, é um êxito aqui que a gente tenha um filme que, eu não sei se é porque o artista ainda tá vivo, porque isso também se aplica ao filme do Elton John, né, o Rocketman, mas é um filme que ele não tenta ali deixar, né, pintar o cara de santo, não vamos pintar o nosso protagonista de santo. Ele fez bastante besteira, ele teve bastante problema, e tudo isso tá na obra. E eu não sei, como eu falei, que eu não sei se é porque o artista ainda tá vivo, né? Porque quando a gente vê os artistas falecidos ganhando suas biografias musicais e aí a família tenta trabalhar o legado, parece que tem que excluir tudo de errado que a pessoa fez, todos os erros da pessoa, enquanto no caso do Rocketman, que é o Elton John, que tá vivo e tá, né, tava ali tocando o projeto tá produzindo o projeto, e aqui o Robbie Williams com Better Man, a gente vê que são filmes que eles não têm medo de pintar sua figura principal como uma pessoa humana que comete seus erros. Ainda que, claro, tenhamos que ressaltar os talentos, os acertos, mas não precisa pintar essa pessoa de perfeitinho. E aqui a gente tem um filme que ele sabe brincar com isso, não só mostrando vários defeitos do Robbie Williams, mas brincando até na questão da inventividade. Como eu falei, é um filme bem ousado, visualmente falando, e a gente nota esse tipo de ousadia em vários momentos, como por exemplo o momento que ele acaba saindo da boy band, né? Ele acaba deixando a boy band, sendo expulso da boy band, e aí a gente vê toda uma sequência ali onde ele tá com uns pensamentos mais tortos, onde ele tá sendo abatido ali pela depressão, e tudo isso o filme trabalha de uma maneira inventiva. Ele tá dirigindo, quando ele mergulha, então tem todas umas brincadeiras visuais que representam muito bem o que tá sendo passado em tela, né, o que tá sendo passado pelo texto, pelos diálogos, que faz a gente sentir o que o filme tá querendo passar, né, faz a gente sentir o que a obra ali, o que o Robbie Williams ele tava sentindo na hora, sentimento que ele tava ali gritando, né? O que estava passando pela cabeça dele. E tudo isso acaba sendo muito bem traduzido na obra, visualmente falando. É aquele filme que meio que exorciza os pecados, né? Os defeitos, os demônios do seu protagonista. É um filme muito interessante, muito ousado. Visualmente ele é muito envolvente, as músicas são muito boas. E que, assim, acho que acima de tudo, o que contou muito pra mim é o fato dele ser um filme surpreendente, de tão bom e de terminar sendo aquele filme que me deixou bastante movido, bastante emocionado. Então, para Better Man, a história de Robbie Williams, nota 8. Muito bom quando é um filme que ele tem uma sacada legal, né? Essa sacada de trazer o protagonista como macaco, mas ele não se basta nisso, né? E não tem uma única ideia legal, e aí ele faz todo o resto da forma mais quadradinha possível. Não, ele tem essa ideia legal, mas ele brinca com esse espetáculo, ele brinca com a questão ali mais das fragilidades das relações do protagonista, brinca com os defeitos do protagonista, tenta trazer tudo isso pra tela e embala em um filme muito interessante, muito envolvente, muito bonito. E que é uma cinebiografia musical que eu acho que acaba se destacando até com certa facilidade, mas ainda assim vale dar como mérito que acaba se destacando bastante dentro desse subgênero que vem sendo cada vez ali mais frequente e cada vez ali mais desinteressante, né? Porque no ano passado a gente teve talvez uma das piores cinebiografias que eu já vi na minha vida, um dos piores filmes de artista que eu já vi na minha vida, que é o Back to Black, e o próprio esse ano ali, o Better Man, ele tá na mesma temporada de Emilia Pérez, que é um musical horroroso, em todos os sentidos da palavra, e aí o Better Man, ele vem com esse musical maravilhoso e que infelizmente não tem o mesmo reconhecimento, né? Muito louco parar pra pensar que esse sim merecia 13 indicações ao Oscar. Mas o que você achou de Better Man? Você já conferiu esse filme? O que você achou? Ou qual é a sua expectativa? Comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.